Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, ainda de pé, vamos orar, vamos entregar a poderosa palavra do Senhor, que Ele já separou para as nossas vidas. Então, estenda as tuas mãos aqui ao altar, oramos juntos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e te rendemos graças, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Nós clamamos a tua presença, porque sem o Senhor nós não somos nada. E em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste mais uma vez, agora através da tua palavra, Senhor, que o Senhor já escolheu para as nossas vidas nessa noite. Que ela possa frutificar em nós e que possamos sair daqui levando a boa palavra que o Senhor ministra no nosso coração nessa noite. Que possamos ser um canal de bênção e que o Senhor use com poder e autoridade o teu filho escolhido para essa missão hoje. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te usar. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Boa noite, Deus os abençoe poderosamente, aonde quer que você esteja. Você que está nos acompanhando também através das redes sociais, Deus os abençoe grandiosamente. Vai compartilhando também esta ministração, este culto de adoração ao nosso Deus. Sempre é muito bom ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, especialmente aqui na Igreja de Cristo. Por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e versículo 22 em diante. Mateus capítulo 14 e versículo 22 em diante. Tem momentos que a gente vai lembrando de que a palavra de Deus, ela é uma só. De Gênesis a Apocalipse é uma só palavra. E ela vai complementando-se, vai unindo-se sempre uma a outra, porque existe um propósito quando nós ministramos algo da parte do Senhor. E sempre esse propósito ele se cumpre. E hoje nós vimos aqui, quando o irmão teve a oportunidade, o irmão Gustavo, de que falava sobre o medo. É justamente sobre isso que o Senhor vem falar aos nossos corações, à sua igreja nesta noite. E a palavra de Deus diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Podem se assentar, glorificando o nome santo do nosso Deus. Prometo que serei breve com a ministração da palavra. Até antes das 10 a gente termina. Glória a Deus por isso. Tem tempo então, não é? Oh, glória! Essa palavra, ela vem falar aos nossos corações de um momento muito maravilhoso da parte do Senhor. Então, você que está nos acompanhando, onde quer que você esteja, receba isso no teu coração também. Nós, muitas vezes, vamos estar fazendo a vontade do Senhor. E que bom que a gente faz a vontade do Senhor. Esses homens que estavam nesse barco e que receberam um comando de Jesus Cristo, eles puderam testemunhar algo maravilhoso que aconteceu pouco tempo antes.
deste fato miraculoso de um homem comum andar sobre as águas, que foi o caso de Pedro. Este mesmo Pedro e também os seus amigos que estavam naquele barco, antes de estarem em alto mar, estavam em terra firme. Estavam em terra firme e estavam na companhia de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo estava, logo após ele escolher os seus discípulos, as pessoas que andariam com ele par e passo, esses homens estavam com Jesus Cristo em todos os momentos da sua caminhada. E enquanto aquele homem, Jesus, estava naquele lugar desértico, uma multidão também estava junto ou próximo de Jesus Cristo, porque todos queriam estar com Cristo para buscar algo de Deus. Todos ou já haviam testemunhado ou haviam escutado que Jesus Cristo estava ali operando grandes milagres, prodígios e maravilhas, coisas que não se testemunhava até então. Só as Escrituras estavam apontando para o Antigo Testamento das maravilhas que Deus havia feito através daquele povo e para o povo que ele elegeu como seu. Então, essas pessoas, quem sabe, têm agora somente uma história, mas não tem o fato acontecido. Só que agora, naquele tempo, existe um homem chamado Jesus Cristo que está caminhando naquela terra, naquela cercania, e está operando milagres, prodígios e maravilhas. Somente o olhar, o querer, uma palavra de Jesus Cristo já era o suficiente para as coisas mudarem de figura, de mudarem de situação. Então aquelas pessoas estão ali porque querem ter algo da parte de Jesus Cristo, querem ouvir a sua voz, querem ser testemunhas do que Cristo está fazendo e está falando, porque Ele está falando coisas que vêm do alto, coisas e palavras que vêm direto do trono de Deus para aquela multidão que agora está naquele ambiente. A palavra de Deus diz que são perto de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Os estudiosos estimam que aproximadamente 15.000 pessoas estavam naquele ambiente sagrado, um deserto, um ambiente sagrado. Por quê? Porque não era apenas um deserto, naquele momento era algo maravilhoso, porque Jesus Cristo ali estava. Então nós temos que começar a aprender, aonde Jesus Cristo está é um ambiente sagrado, é uma extensão do reino. Jesus está no meio do deserto e perto de 15.000 pessoas estão lá para vê-lo, para ouvi-lo, para testemunhar o que ele está fazendo. Então não vamos perder tempo, meus amados irmãos. Se você que está nos acompanhando na distância, você que está acompanhando aqui mesmo na cidade de Vacaria, você que está em outro país, você que está em outro estado, em outra cidade, não vamos perder tempo, vamos nos aproximar de Jesus Cristo. Se ele está na igreja pequena, vamos lá. Se ele está na igreja grande, vamos lá. Se ele está numa roda de conversas, porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3 ou mais, e estiverem falando no meu nome, ali eu estarei. Então, nós temos que começar a crer nisto, porque muitas vezes acabam dando preferências, porque é um grande templo, tem multidões, todos afluem para lá. Então a impressão que passa que somente naquele ambiente as coisas miraculosas acontecem. Eu quero te dizer, quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo, Ele ali está. Ele está aqui agora, Ele está na tua casa, contemplando o teu coração. Então abra-se para Jesus Cristo e começamos a andar em sua direção, porque aquelas pessoas estavam no deserto. Estavam no deserto porque lá estava Jesus Cristo e Ele estava ministrando. Só que chega um momento que Ele diz que chama as pessoas e começa a questionar se não tem o que dar para essas pessoas de alimento. Alguém vai dizer, não, peraí, não tem, vamos despedir esse povo, que cada um vai para o seu lugar, cada um volte para a sua casa, cada um dê conta de si, alguém foi dizer, parafraseando, tentando buscar entendimento do que estava acontecendo agora, porque Jesus Cristo diz, não é importante, não é mister que essas pessoas saiam daqui de estômago vazio. Essas pessoas estão recebendo, agora estou aqui parafraseando, tentando entender o que estava acontecendo naquele lugar. Essas pessoas estão recebendo muito agora aqui.
estão recebendo a palavra, o maná do céu, estão recebendo o pão da vida, Ele próprio é o pão da vida. Mas agora Ele está preocupado com aquelas pessoas que estão ali há tempo e pede se tem algum alimento. Não, peraí, tem alguém aqui que trouxe uns pães, uns peixes, e aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes começam a se multiplicar. Porque Jesus diz, não é mister que vão dar-lhes de comer. A ordem de Jesus Cristo é que todos sejam saciados na plenitude. Então alguém vai dizer, tem 5 pães e 2 peixes. Parece algo tão fora de uma realidade alguém dizer que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez para mim, uma pessoa comum, extremamente comum, menor que existe aqui na igreja, para mim talvez fosse o suficiente para saciar a minha fome naquele momento. 5 pães e 2 peixes, somente para mim. Agora nós estamos falando de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Jesus Cristo chama a responsabilidade para Ele. Então Ele vai dizer assim, quando Ele recebe esta informação da quantidade de alimento que tem para uma multidão que está ali agora. Todos, quem sabe, atentos ao que vai acontecer. Porque quando Jesus Cristo chama a responsabilidade para si, Ele vai dizer, trazei-mo aqui. Quando Ele chama a responsabilidade para si, a certeza é, alguma coisa vai acontecer. Nós teremos resposta. Ninguém aqui vai sair de estômago vazio. Todos serão alimentados. A resposta é esta, ou a certeza é esta, quando Ele diz, traze aqui. E quando Ele tem agora diante dele aqueles poucos peixes e poucos pães, Ele diz, trazem-me aqui, todo mandando que a multidão se assentasse sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Ele entrega aos seus próximos, e os seus próximos começam a entregar àquela multidão. O que era pouco na visão humana transforma-se no necessário para alimentar aquele que está faminto. Então, se você veio à casa de Deus hoje, se você está nos acompanhando nesse tempo, não sei quando, que você venha assistir esta ministração, este culto de adoração ao nosso Deus, eu quero te dizer que o Senhor vai te surpreender. Vai te surpreender por estes dias, em nome de Jesus Cristo. E comeram todos e saciaram-se, e levaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. A resposta de Deus para a nossa credulidade, para a nossa crença, é a resposta de que nós vamos receber e ainda vai sobrar. Nós vamos receber e nós vamos surpreender com a resposta que Deus vai nos entregar. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Isso foi um testemunho maravilhoso que aquelas pessoas observaram naquele dia. E que testemunho foi esse? Porque agora Jesus Cristo vai apresentar para aqueles homens algo que eles também não haviam vivido. Por mais que eles tivessem testemunhado um grande milagre de multiplicação, aonde Jesus Cristo não deixou ninguém com fome, e Ele jamais deixará alguém desamparado. Se você está na presença de Deus e porventura você se sente no deserto, porque estas pessoas estavam no deserto, mas no entanto estavam na presença de Deus e não deixou faltar nada para ninguém. Talvez você pode estar se sentindo assim, em pleno deserto, mas calma, que no deserto Ele também está e não vai te deixar desamparado. Não vai. Creia em nome de Jesus Cristo, creia
que o milagre está por chegar, a resposta que você tanto espera está para acontecer, mas tem ainda alguma coisa para ser ainda acrescentada na tua vida, no teu ministério. Quem sabe agora uma grande experiência própria, única com Deus. Eles estão testemunhando algo, mas quem sabe no seu íntimo ainda falta alguma coisa. Na nossa vida, na nossa caminhada, sempre vai nos faltar alguma coisa. Quando nós achamos que estamos bem, que está tudo certo, que não precisa de mais nada, vigia, volta, começa a orar mais, começa a buscar mais, começa a querer mais. Não fique achando que nós podemos chegar num estado de busca e está tudo bem, já alcancei, já fui, já fiz. Não, a nossa busca é constante, a comunhão com Deus precisa ser permanente, porque senão o perigo está, oh meu Deus, o perigo está aí e o inimigo está à espreita. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. Tem aqui alguns ensinamentos maravilhosos da parte do Senhor. Primeiro, ele dá uma ordem àquelas pessoas, e quando eles recebem a ordem, eles não questionam. A palavra de Deus não traz nenhum questionamento de ninguém. Entrem no barco e vão para a outra banda, e vão para o outro lado. Quem sabe no mesmo lugar que vocês estavam antes de vir para o deserto comigo. Quem sabe ele pudesse estar dizendo assim. Aqueles homens não têm dúvidas de que eles vão obedecer. Eles entram todos no barco e começam a ir para a outra banda, porque Jesus Cristo ainda tem algumas coisas, algumas ordenanças, alguns milagres, algumas palavras, algum particular ainda para acontecer naquele ambiente. Então preste bem atenção, que Jesus Cristo, ele é o último que sai da casa do Senhor. Ele é o primeiro que chega e o último que sai, porque ele fica despedindo a multidão. O culto não vai terminar quando nós fecharmos a porta e irmos para a nossa casa. O culto não deve terminar quando chegarmos em casa. A palavra de Deus, ela precisa continuar sendo trabalhada em nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso entendimento. Porque então nós não vamos perder nada do que Deus está nos entregando esta noite. Jesus ficou despedindo a multidão, dando atenção para todos que se aproximavam dele. Isso me traz uma clareza de que Jesus sempre foi acessível a todos. Jesus permanece sendo acessível a todos nós. O que agora nós precisamos é buscá-lo, ir em sua direção, porque ele continua sendo acessível a todos. Vinde a mim, ele nos diz essa noite. E aquelas pessoas despedidas por Jesus Cristo, ele sobe ao monte para orar. Isso nos ensina que a comunhão com Deus precisa ser permanente, a todo momento, a toda hora, a todo instante. Você no trabalho, em algum momento, você vai orar, mesmo em silêncio, uma multidão, pessoas ao teu redor, você não vai se importar com isso, porque você vai continuar a tua sintonia com Cristo, através da oração íntima, particular, somente você e Deus. Continue buscando, continue querendo. Mas as pessoas estão indo, os seus amigos, os seus discípulos continuam no barco, indo para o outro lado. E chegada a tarde, diz a palavra, Jesus estava no monte sozinho, ele e Deus. Só que agora tem alguma coisa está acontecendo lá no meio do mar. E o barco estava já no meio do mar. E lá começou o vento impetuoso açoitando aquele barco. Era onda, era vento. E somente aquele que já teve uma intimidade, mesmo que tenha sido mínima, de andar, estar num barco, no meio do mar, ou pelo menos a gente achando que era um mar, uma distância entre um lugar ou outro, chuva de um lado, vento entrando, a gente começa a buscar do Senhor algumas experiências, e Ele nos dá isso. Então a gente tem uma leve experiência do que estes homens passaram numa madrugada, numa noite madrugada, onde as ondas açoitavam aquele barco, o vento batia de todo lado,
até o mais experiente estava com medo. Até as pessoas que estavam já calejadas pela profissão de pescador também estavam com medo. Eu não sei porquê, talvez porque todos que estavam naquela embarcação, todos sentiam medo. Aí tem um efeito onde uns começam a pensar de um jeito, o outro também, quando vê todo mundo está pensando igual. Aí o medo toma conta. Você já percebeu quando você vai conversar com alguém sobre um assunto, se ele não é muito positivo, você fala com aquela pessoa, ela já acaba internalizando aquele assunto, já começa a ficar mal, aí daqui a pouco o outro já começa a ficar mal. Então o medo tem essa capacidade de contaminar o ambiente. E quando o medo é instalado, a fé desaparece. Quando o medo é instalado, a fé desaparece. Então preste bem atenção, porque nós ouvimos aqui: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não desista porque o vento bateu, não desista porque a onda está muito alta. Calma, tudo isso está sendo gerado, experiências para você. É como uma história que uma vez o pastor João Maria Herman contou aqui, do Ramão empurrando a rocha. Não tirou 1 milímetro aquela rocha do lugar, mas o Ramão ficou forte. Ei, e essa prova, esta situação só está te fortalecendo, e não vai ser um vento forte, uma onda talvez um pouco mais alta que vai te derrubar ou vai afundar esta embarcação. Calma, que tudo tem um propósito diante do Senhor. Porque agora aquele que deu a ordem está vindo na direção. Jesus deu a ordem: vão para o outro lado. Tem missão para acontecer, tem ainda histórias para serem alcançadas, vidas para serem transformadas. Vocês não podem ficar aqui, vocês vão para o outro lado. Deu a ordem, pronto. É a palavra de Deus que está acompanhando. Lembra do centurião? Não sou digno que entres em minha casa, mas lança uma palavra e meu servo será salvo. A palavra de Deus continua tendo poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva e ela nos acompanha. Então, em nome de Jesus Cristo, a palavra que foi lançada na vida daqueles homens, a palavra que foi lançada na vida de Josué, é a mesma esta noite. Não tenha medo, porque quem mandou garante. Quem mandou garante. Você não vai parar, você não vai desistir, você vai chegar do outro lado, vai dar tudo certo. E na madrugada, na 4ª vigília da noite, a palavra vai dizer, entre 13 e 6 horas da madrugada, está vindo Jesus Cristo. Jesus não quer saber se o vento está forte, Jesus Cristo não quer saber se a onda está alta. Ele que manda, é Ele que tem a palavra final. E eu vejo pelos olhos da fé, como se estivesse naquele ambiente sagrado, porque agora o deserto foi sagrado, agora o mar começa a ser sagrado. Por quê? Porque quem está pisando sobre ele é Jesus. Jesus vem caminhando e a pavimentação vem acontecendo. Ei, cadê a onda? Cadê o vento impetuoso para parar Jesus Cristo? Não tem vento forte, não tem onda, não tem calúnia, não tem falatório, não tem inimigo que possa fazer parar aquele que Deus está levantando. Ninguém pode. E ele vem caminhando, e ele vem caminhando. Aqueles que talvez não tivessem ainda experiências com Deus, com o próprio Cristo, começam a ficar apavorados. O que está chegando aí? Não basta tudo o que está acontecendo, é um fantasma que se aproxima. E Jesus, da onde ele estava, ele dá um brado dizendo: ei, fantasma não, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, ele vai dizer. Então esta noite ele está falando ao teu coração: não temas, porque ele ainda está no negócio. Levante-se, por favor. E se você com fé, sabe que minha fé permite crer, meus amados irmãos. Eu vejo uma igreja cheia, eu vejo uma igreja lotada. A minha fé vê isso, a minha fé permite ver isso. Esta igreja que o Senhor está levantando para um novo tempo, esta é a igreja que o Senhor tem propósitos a cumprir nesta cidade e na região. Esta é a igreja que o Senhor está marcando com um selo que vai cumprir tudo que um dia lançou sobre ela.
E eu vejo sim, independente do dia da semana, a igreja cheia de almas e a palavra sendo ministrada. E em nome de Jesus Cristo vai acontecer na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, nas congregações, todas elas abarrotadas de almas, porque as pessoas, os irmãos e irmãs estão com fome, estão com sede da palavra de Deus. Monte Alegre dos Campos, não uma, mas quem sabe mais igrejas naquele município e na região, porque as pessoas hoje estão entorpecidas, os ouvidos fechados, os olhos também, não conseguem identificar a verdade que é Jesus Cristo. Mas nós fomos chamados para ministrar, para falar, para anunciar que Jesus Cristo é real, o mesmo que andou sobre o mar e fez tudo se acalmar, é o mesmo que trará provisão. Pedro, quem sabe com a dúvida no seu coração, é o Senhor? É? Quem sabe Cristo ali, sorrindo para ele: sou eu, Pedro, olha aqui, Pedro. É? Tá bom, então me manda ir contigo. Olha só que Pedro era impetuoso, muitos dizem que era meio sanguíneo. Primeiro ele falava, depois ele pensava. Mas eu vejo Pedro dizer o seguinte, sabe? Ele diz assim: então me manda ir ter contigo. Então ele está dizendo: me manda ir. Ele sabe que sozinho não vai. Sozinho vai botar o pé fora e vai afundar. Agora quando ele diz me manda, quando ele pede para Jesus Cristo uma palavra, ele sabe o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo, que a palavra de Jesus Cristo, ela é pura, ela é real, ela transforma, ela traz vida, traz transformação e pavimenta o mar. E pavimenta o mar. E Jesus vai dizer: vem. Você que está entendendo? A igreja toda vem para frente. Oh, glória! A igreja toda vem para frente. Os irmãos que estão na porta vêm para frente. A irmã Soninha vem para frente. As crianças vêm para frente. Pode vir, pode vir. Porque ele está dizendo: vem. Ele não disse fica. Vem, ele está dizendo. E o Pedrão, cheio de graça, botou o pezão para fora do barco. Tem que ter fé para fazer isso. Tem que ter fé. Cara, aí o barco, a onda está alta, o vento está soprando, e ele põe o pezão para fora. Vamos aprender algo. O melhor lugar para estarmos diante de uma tempestade é dentro da presença, é dentro do barco. Aleluia. Mas se ele deu uma ordem, vem. E Pedrão, pá! E quem sabe ele olhando para um lado assim, o outro. É interessante que ninguém se atreveu a fazer o mesmo. Mas eu penso e vejo pelos olhos da fé, se todos aqueles que estivessem no barco tivessem feito o mesmo que Pedro fez, todos andariam sobre o mar. Todos. Mas só um fez. Só um recebeu. Você entende? Quando você faz, quando você pede, você recebe. Você recebe. Porque ele está dizendo: sou eu. Sou eu. Então vem. E Pedro começou a andar. Só que a nossa natureza humana, ela é falha. Carne sente. Carne sente. O espírito que é diferente. Por isso que devemos alimentar mais e mais e mais o quanto pudermos o espírito. Porque a carne sente. Daqui a pouco vem uma onda um pouquinho mais forte. Um vento, quem sabe, um pouco mais encardido. E Pedro, o que teve? Medo. E olha só, lembra do medo que afasta a nossa fé, acaba com a fé, o medo. Quando ele teve medo, diz a palavra que ele começou a afundar, porque a fé de Pedro foi lá para o garrão. Naquele momento, quando teve medo, a fé do Pedro foi diminuta, ela foi desaparecendo. E quando a fé foi desaparecendo, ele começou a afundar. Percebe que quando temos medo, a fé começa a desaparecer. E quando não temos fé, porque ela começa a desaparecer, é uma porta escancarada para o inimigo. E ele vem e apronta.
Então, vamos alimentar a nossa fé e não teremos medo em nome de Jesus Cristo. Porque agora, quando ele começa a afundar, aliás, a palavra de Deus é muito clara nisso. Ele começou a afundar. Só que fisicamente, todos nós sabemos que quando nós estamos na água e resolvemos mergulhar na água, a gente não começa simplesmente a mergulhar na água. Você pronto, tá em cima e está embaixo, logo afunda, não tem esse negócio de começar a afundar. Pedro foi diferente. Pedro sentiu que estava afundando. E quando ele sente que está afundando, que as coisas vão ficar difíceis para ele, ele imediatamente pede ajuda. Senhor, socorre-me. E eu percebo que Jesus está perto. Jesus está perto. Jesus está perto. Toda vez que a gente ergue as nossas mãos e pedimos socorro, ele vem porque está perto. E diz a palavra que ele estendeu a mão e pegou aquele que estava caindo, e pegou aquele que estava indo para o fundo. Ele vem e os dois entram no barco. E quando os dois estão no barco, diz a palavra que aquilo que era tempestade, aquilo que estava causando medo, aquilo que estava causando pavor e angústia, cessou. Aleluia. Cessou. Ei, tenha fé, e o medo vai fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Coloque a tua mão sobre o teu peito, sobre a base do teu coração. Se você puder agora, deixa a tua cabeça o mais perto do teu coração e agora comece a conversar com Deus, pedindo a ele força, vigor, coragem. Enquanto Jesus diz para Pedro assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando estão os dois dentro do barco, olha só o que acontece. E então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai, da Tua palavra e pedimos agora, aumenta a nossa fé. Tira do nosso coração a angústia, as dores, decepções. Tira, Senhor, da nossa alma o medo ou qualquer resquícios ou indícios que possamos ter medo. Senhor, tira isso, Pai, tira, porque o medo não provém do Senhor. Nos dê agora ânimo, força, coragem, vigor, Pai, para enfrentar aquilo que o Senhor já nos determinou para as nossas vidas, para ir, para anunciar, para ser corajoso, Papai do céu. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora por vidas que estão aqui na tua igreja, mas também que está nos acompanhando através das redes sociais. Entra, Pai, com mão forte sobre a vida de cada um e começa a trabalhar, Pai, de uma maneira sobrenatural, tirando o engano, tirando dores, decepções. Nós ministramos sobre vidas aqui, curas de doenças, Papai do céu, porque o Senhor dá ordem esta noite para sermos livres. Então, Pai, livra, Senhor, de toda opressão, de toda doença, de toda amargura, Pai, em nome de Jesus. Que o doce, amado Espírito Santo venha sobre todos nós para causar, Papai do céu, um efeito maravilhoso e eterno de cura, de salvação das nossas almas. Em nome de Jesus, a igreja concorda, diz amém, amém. Diga assim: eu tomo posse da palavra, e o Senhor nos diz essa noite: eu sou corajoso e forte, porque o Senhor é que me sustenta. É o seu nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, abraça teu irmão bem forte aí e diga para ele: você é escolhido, escolhida de Deus.